A Lina propôs hoje um tema que é muito interessante, né? Chamados e escolhidos. Então, só para a gente pautar exatamente aonde que está essa passagem, para a gente poder ter um ponto inicial, né? Jesus faz uma parábola sobre esse assunto e ele chama parábola bodas do festim, né? E é interessante porque nós temos dois momentos que ela aparece. Não é comum isso acontecer. A gente pensa que o evangelho ele todo tá igualzinho, né? Os 4 evangelhos, pelo menos. E não tá. Tem passagens que só tem em um dos evangelhos, tem passagens que repete em 2, raríssimas passagens, embora aconteça, repete nos 4 evangelhos. A gente tem no evangelho de Mateus e no evangelho de Lucas. E quando a gente olha a diferença entre uma e outra, é interessante, porque a parte inicial da parábola não está em Lucas. E às vezes a gente até se pergunta, qual é a confusão que tem? A gente tem que primeiro entender o evangelho, né? Mateus escrevia para os judeus. Então ele pega o início dessa parábola, quando ele fala sobre que Jesus, síntese da parábola, né? Não vou contar ela inteira senão, mas só para a gente dar um pontapé. Então um grande rei, e era assim que os judeus nomeavam no Velho Testamento Deus, o rei maior, e então ele fez uma festa de bodas para o seu filho e mandou chamar algumas pessoas, né, os convidados, falou que estava tudo pronto, tá, a festa, parará. E os convidados não foram. Aí ele pegou e mandou de novo. E eu fiquei pensando que esses convidados deviam ser adolescente, né? Porque eu sei que quando eu preparo a comida lá em casa, e chamo uma vez, chamo de novo, a comida está pronta, ela vai esfriando, eles devem ser todos esses convidados adolescentes. Que daí só vão no tempo deles, embora a boda esteja pronta, né? A festa, tudo pronto e tal. Aí o grande rei fica muito bravo. Aí, lembra que parábola é uma história. E essa história contada para que aquele povo entendesse o conteúdo, né? E aí ele fica bravo, manda açoitar os convidados, faz isso aqui lá, manda queimar a plantação deles, parari, parará. E aí depois ele volta e manda convidar qualquer um que esteja no caminho. E aí, esses qualquer um que foram convidados foram à festa, chegaram na festa. E um chegou sem a roupa de núpcias. E aí esse grande rei mandou amarrar ele, açoitar ele e prender. Aí você fica olhando e fala assim, nossa, como Jesus era agressivo, né? Falando que o reino de Deus... E a gente tem que compreender, porque é isso que é o problema. Essa primeira parte não está em Lucas, porque Lucas, se a gente for pegar, Lucas ele não conheceu Jesus, né? Ele foi convertido ao cristianismo por Paulo de Tarso, que também não conheceu Jesus na passagem de Jesus, né? Conheceu só em Damasco, em outros momentos, depois que a gente tem história, mas não conviveu com Jesus, diferente de Mateus, que conviveu. E Lucas pega as anotações de Paulo, vai até Maria em Éfeso e escreve o Evangelho de Lucas. Tanto que o Evangelho de Lucas é muito bem escrito, e o de Mateus também, uma linguagem muito clara, porque Lucas era um médico, Mateus era um cobrador de impostos, então são eram pessoas que tiveram um estudo, né, diferente de Marcos, que era outro tipo de evangelho, né? João também, que era um outro tipo de evangelho. Bom, e Lucas falava já, e aí por isso que tem essa parte inicial que não tem, porque Lucas já falava para quem não era judeu. Então, o Evangelho de Lucas não tem determinadas passagens porque o objetivo não era remeter necessariamente à cultura hebraica, diferente de Mateus. A gente pega ali a passagem de Mateus, tem várias menções para que o povo hebreu começasse a entender. E quem era? E aí, para a gente entender rapidamente, né? E aí, por isso que Jesus conclui, ao final dessa parábola, muitos serão os chamados e poucos serão os escolhidos. E por que ele fala isso? Então, o grande rei manda os profetas para o povo hebreu, para que o povo hebreu conhecesse a boda. E o que era boda, né? A gente tem que entender o conceito de boda, de casamento, né? O casamento, para aquela época,
para o povo hebreu, era a relação mais íntima que um ser humano poderia ter com outro ser humano. Não existia nada mais íntimo do que aquilo. Então, a intimidade do casamento, que existe até os dias de hoje, mas hoje tem muita coisa. As pessoas têm intimidades, às vezes têm mais intimidade com, e eu não estou falando de relações sexuais, estou falando de intimidade com um amigo, com um sócio, do que com a esposa. Na época, não. A relação era muito íntima do casamento. E é por isso que o grande rei convida Jesus, o seu filho, para fazer um casamento com a humanidade. Esse é o primeiro símbolo dessa parábola. Então, e todos estavam convidados para fazer esta relação íntima com Jesus. E acho que muito pouca gente conseguiu fazer essa relação até hoje, né? De intimidade profunda com Jesus. Então, por isso que vários são os momentos no Novo Testamento que Jesus fala de bodas, fala de casamento, fala que o reino dos céus é como um casamento, o reino dos céus é como as bodas. Por quê? Porque é a relação mais íntima que você pode ter com outro ser humano, com o próximo. Então, o que está por trás, o pano de fundo dessa parábola, então os hebreus receberam o convite de ter essa relação íntima com Deus e com Jesus, né? E recusaram. Não foram. Então ele chamou a todos, e é por isso que Paulo sempre usou isso como justificativa para pregar o evangelho para os gentios. Porque quando a gente pega o sermão de Mateus, o segundo sermão de Mateus, que fala de procedimentos, que é o sermão de procedimentos, lá está dizendo, não pregue para os filhos fora da casa de Israel, parari, parará. Por quê? Porque naquele momento não se estava preparado ainda o evangelho, e muitos dos antigos primeiros cristãos acreditavam que não eram chamados de cristãos, cristão só era chamado depois que Lucas deu o nome de cristão, né? Eles eram uma vertente do judaísmo. Então aqueles, entre aspas, cristãos iniciais, que eram uma vertente do judaísmo, achavam que o cristianismo era só para os judeus, com base nisso. E Paulo não, falou, não, olha aqui, ó. Jesus falou, chame a todos pelo caminho. Só que para você comparecer, então muitos serão chamados. Então qualquer um pode ser chamado para o cristianismo, para essa relação íntima com o cristianismo. Mas você tem que ir bem vestido. Tem que botar a roupa, senão o que vai acontecer com você é que vão amarrar sua mão, jogar você no mar. Não, não é isso que vai acontecer. O que é isso? Nós temos que estar preparados para o casamento, estar prontos para receber o cristianismo. O cristianismo é um convite de uma festa. É uma festa de casamento. O cristianismo ele tem que ser passado como uma festa, como uma alegria. Não existe tristeza. Isso não significa que não pode ser solene, não significa que não deve ser formal, mas é uma grande festa o cristianismo. Mas você tem que ir com a roupa certa. Você não pode ir numa festa black tie sem black tie, sem gravata preta. Por quê? Primeiro, que você vai se sentir excluído. Segundo, que você vai estar destoando dos demais convidados. Então, o convite do cristianismo para essa grande festa é para todo mundo. Mas nós temos que estar vestido simbolicamente, adequadamente para o cristianismo. Isso é um símbolo. Então, essa parábola, claro, eu estou falando rapidamente, porque só essa parábola eu falaria 3 dias sobre ela. Porque existem inúmeros símbolos dentro dessa parábola que remetem a vários outros momentos. E é por isso que muitos serão chamados e poucos os escolhidos. Agora, Kardec, de uma maneira brilhante, levanta esse tópico dentro do Evangelho segundo o Espiritismo e ele fala o quê? Também fala sobre muitos os chamados, poucos os escolhidos. Que o Espiritismo veio ampliar o número dos chamados e dos escolhidos, por trazer uma compreensão mais simples, mais direta e mais racional do cristianismo. Então, quando a gente olha o cristianismo... É por isso mais fácil
Muito mais fácil você ser escolhido em aspas, né? Não é que você vai ser escolhido por Jesus, você que vai fazer conta para chegar a ser escolhido, né? Todos vão ser, né? Isso tem que ficar claro. Não é que você vai ser escolhido no sentido de que vai selecionar um só. Por isso que eu acho que isso é importante, porque a gente tem que entender, eu sempre costumo dizer, isso foi lei, né? Quando a gente estuda compreensão de leis, interpretações de leis, a mais simples das interpretações, que é válida, mas ela é a mais simples, é o que nós chamamos de interpretação literal da norma. É você pegar aquela lei, qualquer pessoa que é alfabetizada sabe ler, vai interpretar literalmente, né? E é o que mais se faz muitas vezes nas religiões. É a interpretação literal. Não, só quem tiver no espiritismo vai ser escolhido. Não, óbvio que não. Então, esse é um equívoco, uma interpretação literal equivocada. Ou só quem tiver no cristianismo vai ser escolhido. Está errado também. Por quê? Porque a interpretação mais... Tem várias interpretações, né? Mas a interpretação mais inteligente da lei, isso serve para a lei humana, mas serve para todas as leis, é a interpretação teleológica da norma, que é você interpretar aquele conceito com base em todos os outros conceitos que existem e fazer um melhor conceito. Por isso que o advogado, né? O advogado é um cara legal, não é? Não é? O advogado é um cara bacana. Quando você pergunta as coisas para ele, você fica 1h30 perguntando um negócio para ele, ele responde o que para você? Depende. Exatamente, depende. Por que depende? Porque depende. A gente tem que interpretar muita coisa para te dar um parecer. Às vezes, aquilo que você está me fornecendo, mesmo que seja 1h30, não é suficiente. Porque na minha cabeça vai elencando tantas leis que eu conheço, então tem uma outra lei em paralelo a essa que diz que nenhuma de minhas ovelhas se perderá. Ora, então como que são poucos os escolhidos se nenhuma das minhas ovelhas se perderá? Então Jesus é um mentiroso, porque ele fica se conflitando. Ou a gente pode entender de uma maneira mais inteligente, que é Jesus está dizendo que todo mundo vai se salvar, mas você tem que fazer por onde? Você tem que fazer por onde? Eu tô aqui para te ajudar. Eu, Jesus, por exemplo, né? Dizendo simbolicamente, não eu, né? Jesus está aqui para nos ajudar, porque ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, olha quantas normas a gente está interpretando ao mesmo tempo para poder dizer quem vai ser o escolhido. E o escolhido, ele tem que conquistar esse lugar, porque ele tem que caminhar nesse caminho. Mas todos que caminharem sem distinção nenhuma vão se salvar. E Jesus falou que vai todo mundo. Alguns vão demorar mais. Boa. Lina? Ou Marisa, não sei. É Lina, ela está ali na janelinha já. Abra o seu... Aí. Pode falar. Você está aí já no centro? Eu não, eu vou depois de você, sou doida. De antes. Mais fácil é falar primeiro, né? Mais fácil é ir primeiro, mais difícil é por último. Né? Seguindo aí, né? Mas só para complementando aí, o Ayrton, bom, ele já deu a aula aí, né? Que já foi fenomenal para a gente entender como é que funciona, as interpretações que existem, e eu acho que essa ideia de que o Espiritismo facilita muito, trazendo para a gente, tirando muitos véus, né? E acho que cabe a cada um de nós, não somente estudar para entender melhor, mas também para a gente se conhecer melhor, né? Essas normas, essas leis que a gente fala aqui são leis naturais, são leis divinas que devem funcionar em todos os universos, onde quer que a gente esteja. E o que vai variar é a evolução do espírito, e conforme o entendimento dessa lei, de como ela funciona, a gente vai agindo de uma forma ou de outra. Eu acho que muitas escolhas que nós fizemos para
chegar até aqui hoje, não é? Para estarmos onde estamos hoje, viemos por caminhos os mais diversos e como o Ayrton colocou aí, alguns levaram mais tempo, outros menos, mas eu acho que isso é uma coisa assim que pouco importa, né? Porque quando a gente for colocar isso na balança da infinitude da vida, se você levou 3 bilhões e 100 anos ou 3 bilhões e 99, não vai fazer muita diferença. Mas eu acho que muitas vezes quando a gente lê essa passagem, que muitos serão chamados e poucos os escolhidos, depois dessa... Primeiro, para entender a parábola em si, eu acho que é outra palestra, é outro estudo, mas só para a gente... Muitas vezes a gente se apega num versículo da Bíblia do Evangelho e às vezes se perde nele, né? Então a gente vai falar assim, muitos serão chamados. Primeiro Emmanuel vai falar assim, bom, todos são chamados, né? Alguns ainda não estão preparados para ouvir, alguns ainda não estão preparados para entender, porque falta alguma coisa ainda na maturidade do espírito. Mas não se preocupa não, um dia você chega lá. Porque os escolhidos, quem escolhe? Né? Quem é que vai ser... A escolha não vem de fora, vem da consciência de cada um. Né? Então, o escolhido vai ser aquele que chegou um momento em que caiu a ficha. Nossa, eu preciso parar de brigar. Né? Eu preciso ser mais tolerante. Nossa, ele falou, tem que perdoar 7 vezes? Não, 70 vezes. Caramba, 70 vezes 7. O mesmo ato, vindo da mesma pessoa. Quer dizer, passou 20 perdões, você já nem liga mais, né? Você já está esperando que a pessoa vai fazer aquilo. Imagina, 70 vezes 7 é 490. Chegou no 20º, você já foi, já passou, aí a pessoa vai continuar fazendo, vai, tá perdoado já, não vai nem perder tempo mais. Então, eu acho que são lições que a gente vai se escolhendo para a vida ou para as encarnações, cada uma delas com as suas pendengas, né? Conforme a gente vai conseguindo lidar com cada desabrochar aí das potências da alma, como diz Marisa. Eu acho que entender que esse escolhido somos quando a nossa consciência se amplia, nós nos tornamos escolhidos, né? E não escolhidos no sentido de que vamos ter privilégios, muito pelo contrário, acho que aí que é quando o entendimento cai, que somos escolhidos para realmente servir como Cristo serviu, e não foi fácil, a gente sabe que não foi fácil, então que dirá para a gente, né? que ainda nem tem o conhecimento e a compreensão que ele tem, será muito mais difícil, tem que ser mais difícil até pela falta de experiência, né? Eu não sei, eu fui católica e sempre achei que a Bíblia veio para confundir a gente, né? Como você estudava, né, pela Bíblia. Confundir, que desafiar um entendimento que você tem hoje a partir do Espiritismo, né? Como o Ayrton disse, se não fosse o Espiritismo, a gente ainda estava boiando, né, na maionese, muitos os chamados e poucos os escolhidos. Olha quanta gente foi nisso, quantos problemas nas igrejas a gente vê devido, né, à falta de sustentação moral naquele desafio que você abraça, que é o de servir ao próximo através dos ensinamentos de Jesus. Que é isso que os religiosos fazem. Eles se propõem a servir a sociedade, né? Assim como Jesus veio e mostrou que era feito. E os problemas, milhões de problemas que as religiões enfrentam por causa desses
né, desse preposto de que, ó, vai lá, bota uma roupa assim diferenciada das demais, né, começa a se isolar um pouco para se purificar de alguma maneira, que ninguém, na realidade, explica direitinho como é que você chega a essa purificação, a essa, né, virar um quase santo, uma pessoa fora do normal da sociedade, porque vai fazer um serviço, você está a serviço de Deus. E quantas pessoas se atormentam por causa de ter tomado a decisão de abraçar isso, né? Uns por vocação, desde que nasceram, outros por influência da família ou da sociedade, ou por exemplos que viram na família ou na cidade que moravam, abraçam aquilo, mas de uma forma cega, eu acho, sabe? Não é uma coisa esclarecida, que você vai para um emprego porque você foi admitido pelas suas potencialidades, pelos seus atributos, você tem o perfil daquela pessoa que pode trabalhar naquele setor. Ninguém lhe dá uma máquina para manejar numa indústria que você não chegue lá e prove que você sabe fazer aquilo. Senão você sai se matando e matando os outros, né? Mas essa parte de servir a Deus ficou assim, no vazio. É isso que cria um pouco assim, né? Então, por isso que quando a Ayrton falou, aí veio o Espiritismo e esclareceu, mas é claro, tinha que vir alguma coisa. Por isso que vinha um Consolador prometido. Que tinha que vir alguma coisa que nós pudéssemos ler, fazer um estudo daquele material e que nos abrisse os olhos para essas passagens que Jesus rapidamente nos trouxe como luz no caminho, dizendo, olha, faça desse jeito que você vai longe. Né? Aí, quando traz, né, no Evangelho o homem de bem, quando o Espiritismo traz, né, o homem de bem, e qual o modelo para nos tornarmos esse homem de bem? E os Espíritos dizem, vê de Jesus. Faça como Jesus direcionou, que você se transformará nesse homem de bem. Se você vê a relação das características de um homem de bem, é uma beleza. Você para na metade, é meio tonto, assim, diz, meu Deus do céu, e não é nada, é ser um homem de bem, uma pessoa que pensa melhor, que pensa nos outros, né, que quer usar as suas habilidades para fazer bem à humanidade, em qualquer nível que consiga naquela encarnação. Então, não é um big deal. Se a gente perguntar aqui uns aos outros, alguém quer matar alguém quer destruir alguém, ninguém quer. Né? Então, somos quase homens de bem, que a gente não se reconhece, porque tem vezes que a gente está tão bravo, pensando assim, mas rapaz, se fulano passasse aqui agora, eu matava. Eu torcia o pescoço. Né? Então, quando Jesus traz essas parábolas, que era o modo naquela época que ele teve de passar essas verdades, realmente, muitos são chamados e poucos os escolhidos. Ele diz, rapaz, do jeito que eu sou, eu não serei escolhido nunca. E é como Lina diz, o problema é que ninguém vai escolher. Não é que alguém venha te escolher. É você se transforma na pessoa que vai fazer aquilo que ele fazia, porque isso aqui é bom, né? Quem é o modelo é ele. Como é que ele fazia? Ele trucidou alguém, bateu em alguém, xingou alguém, chutou alguém. Né? Até dizer não a alguém era um não merecido, que se a gente olhasse assim, rapaz, tinha que dizer mesmo, epa, não, sai daqui, né? As víboras, né? E o pessoal não tinha o que escrever. Filhos assim. da serpente. A gente diria outras coisas agora, né? Mas tudo bem. Mas ele dizia na necessidade de fazer alguma coisa melhor acontecer. Não era querendo desfazer da pessoa. Então, havia toda existe nessas pessoas, nesses missionários, a gente vê, né? Viu na figura de Chico, viu na figura de Francisco de Assis, em Gandhi, em tantos homens de bem que a gente teve a oportunidade, tem a oportunidade de ver ao nosso redor, dizer, não, foi do meu tempo, eu vi, eu estudei na escola sobre ele. Olha, eu assisti um filme sobre essa figura. Então, a gente sabe de muita gente boa
que passa pelo planeta e que deixa uma marca, como quem diz assim, ó, muitos são chamados e poucos o escolhido. Ó, olha aí, esse aí foi, ó. Esse foi escolhido, dando a dica. Então, não precisa ser dentro da igreja, não precisa ser, né? Não exige sacrifícios, porque, às vezes, quando você diz assim, eu quero tal emprego assim, assim, eu tenho que ir lá prestar um teste e ser escolhido como essa figura que eu estou buscando ser, né? Então, você, quando chega para fazer um teste, você tem que ter todas aquelas habilidades, colocar à prova, para ver se realmente você sabe, para você abraçar aquilo que você está querendo se tornar ali. Mas é como Lina disse, o negócio de ser escolhido não é porque alguém vai escolher. Jesus não vem e diz assim, é realmente agora, pessoal, depois desse tempo todo, né? 2023 aí, anos aí que vocês estão aí tentando, eu acho que aí você, Claudinha, você vai, eu achei você bacana, Estelinha. Não vai ser assim. É alguma coisa que você se torna e aí você se torna. Ou seja, você se escolheu, você começa a olhar para os lados e assim, puxa vida, eu faço parte daquele pessoal ali, ó. Eu não estou mais naquela outra sala onde estão aquelas pessoas com armas na mão, né, querendo degolar o outro, querendo destruir a esperança do outro. E eu já saí daquele grupo. Olha para isso. Que legal. Então, a escolha é o seu sentimento, tanto aquele sentimento que você constrói, como que você sente a partir dali, que é o prêmio. O prêmio é sentir-se bem. Por isso que é o homem de bem, ou seja, ele vai se sentir bem de uma forma geral. Como é que Jesus se sentia? Muito bem. O pau estava quebrando lá no negócio, ele ia dar um ensinamento aqui e ali, e depois ia andar por sobre as águas, ia deitar na pedra ali um pouquinho para dar uma descansada, dava uma fugidinha para o deserto para poder ficar em silêncio, porque o barulho que a gente fazia, né, não só encarnado, como desencarnado. Ele, como é que esse pessoal aguenta esse barulheira toda? Aí saía um pouquinho da casa de Pedro para dormir num lugar mais reservado, com os passarinhos, com outros sons, né? Então, às vezes, a gente está num lugar com muita perturbação, né? Assim a gente ia, aí fui para o Brasil, entrei numa casa lá, que o pau estava quebrando o negócio. Eu disse, rapaz, o que é que eu vim? Peguei avião, gastei um dinheiro danado, estou aqui e parece que eu saí do céu e vim para o inferno. Mas, às vezes, naquela hora, foi necessário você levar seu coração descansado da América naquele ambiente que, às vezes, necessitava da sua presença lá. Foi bom você ter estado lá, com a passagem já na data certa de voltar. Isso é muito importante. Nunca deixe para comprar lá, porque sempre vai ser mais caro, pode não achar e ter que passar uns 6 meses lá esperando. Aí Ronaldo botou aí, no capítulo 18 do livro Evangelho segundo o Espiritismo, o qual tem como título o estudo da noite de hoje, Kardec faz uma análise a respeito da porta larga e da porta estreita, como avistamos essa porta e se conseguimos passar por essas provas mundanas. Em verdade, somos todos convidados, porém são poucos os que conseguem adentrar por essa porta tão difícil e estreita. Agora, levando em consideração que são provas que nós precisamos passar para poder sentirmos diferente do que a gente buscou sentir durante toda uma vida. Né? A gente passou uma vida jogando pedra na cruz, agora a gente quer jogar flores. Então, a gente tem que saber o que é uma flor, que peso tem, por que a flor e não a pedra? A pedra é tão legal, quando a gente joga, o cara lá grita, ai, tá doendo, a gente dá risada. E a flor, por quê? A flor não vai ter nada, a flor vai só cair algumas pétalas no corpo daquela criatura. Por que não a pedra para a gente vibrar, gritar, né? Achar bom ele estar sentindo dor? Porque são essas as mudanças. Eu gosto de fazer com que o outro sofra, agora eu não quero mais fazer que o outro sofra, eu quero fazer com que ele não sofra mais. Como eu faço isso?
eu deixo de bater nele. Ok. Mas ele sente saudade, viu, das pancadas que tomava, aí ele vai procurar outra pessoa que bata nele. Porque você bateu tanto, ele se tornou um masoquista. Então, agora ele precisa apanhar. Então, agora você vai ter que estar lá junto dele todos os dias, ensinando a ele, mostrando a ele como é bom não apanhar. Como é que você vai fazer isso? Vai dizer, eu? Mas eu batia porque eu achava bom, agora eu não acho mais, então eu estou quase santo. Sim, mas e o outro que você bateu? E que agora se tornou seu dependente? Como você faz? Agora você vai lá, como o papai, ou a mamãe, ou o irmãozinho, ou a pessoa muito boa que você arranja aí um personagem para você viver junto a essa pessoa, que tome ele no colo todo dia e ele fica assim, ó, se torcendo no seu colo, querendo que você dê uma pancada, ele pirraça quando cresce um pouquinho mais, ele diz coisas, ele provoca, para ver se você reage. E você, qual é a sua reação? Vá lá, pegue, segure e diga, não, eu te amo, seja assim, faça assim. Diga. Quem quer esse papel? Esse é o escolhido. A gente, quando chega no mundo espiritual, que o pessoal lê assim, ó, tá aqui, ó, você é o escolhido, sim. Tá aqui, ó, os personagens que você vai viver agora nas encarnações. Eu? Já meu, então disse com aquela cara boa de mundo espiritual, né? Eu quero, aceito tudo, pode até dobrar aí, né? Eu vou mesmo, vou numa boa. Aí quando chega no mundo físico, o quê? Tá doido, sai daqui, vou para a América, tchau. Larga lá no Brasil e vem embora. Não é o nosso caso, viu, gente? Mas não é fácil a gente se escolher. Deus já é a escolha sua. Ninguém vai chegar para você e dizer, é agora, a hora é essa, bora, levanta daí. Não, é você dizer assim, rapaz, cansei de ser do jeito que eu sou. Agora eu sei que existe um jeito de eu ser, que eu vou me sentir 1000 vezes melhor do que eu estou me sentindo hoje. Desse jeito que eu armei para mim, que achei que era o suprassumo da cocada preta. Quando você tenta, assim, um pouquinho, um gostinho daquilo, numa das encarnações, você aí fica... Eu gostei desse negócio aí, gostei de sentir assim. Gostei de dormir uma noite toda e poder ter sonhos maravilhosos. E acordar, achando que ia acordar meio assim disposto, mas, puxa, acordei numa disposição. Hoje achei que não podia ir para o centro, mas quando fui, voltei. Mas na outra vez que eu também me senti de novo um pouquinho mal, eu vou dizer, será que eu vou ou não vou? Eu esqueci que da última vez que eu fui foi ótimo. Esqueci rápido, então eu tenho que de novo ser assim, projetada. Meu Deus, me projeta de novo em direção a alguma coisa que me deixou bem, para que eu repita a dose do bem. Porque o bem em mim ainda não cola. Eu me sinto bem, mas parece que foi ruim. Não é? Então, quando eu vejo essas parábolas, eu não sou muito assim fã de algumas parábolas, não por isso, porque eu acho... Sabe o que eu acho? Eu vejo a gente, naquela época, ouvindo aquelas palavras e endoidando a cabeça. Você não vê, não? Eu digo assim, meu Deus, não podia... Mas a gente endoidava porque a gente não, até hoje a gente não compreende direito. Até hoje. Não é não? Ayrton senta aqui, dá essa... Lina, eu fiquei aqui ouvindo assim, mas rapaz do céu, como é difícil a gente entender assim. Você quer ser feliz? Quero. Vamos! Não, filha, aqui tá tão gostoso, como é que eu vou sair daqui? Né? Criança não é assim, toda melada, toda... Vem tomar banho. Aqui tá tão bom, mãe, aqui tá tão delicioso. Né? Vai. Eu achei interessante que a Marisa coloca, né? Que a Bíblia parece que foi feita para confundir. Eu acho assim que, de fato, existem muitos momentos em que a gente tem que entender o conceito como um todo, né? E eu concordo com você, que às vezes numa interpretação muito superficial, ela passa a ser muito difícil. Primeiro porque a gente fala assim, a Bíblia, eu li a Bíblia e achei difícil. Sim, mas você tem noção que você leu 4.000 anos, 2.000 anos, pelo menos,
mas assim, 3 com certeza, 1000 anos de livros diferentes, porque a Bíblia são vários livros, é a Bíblia, né? Escritos em uma diferença de 3.000 anos. Entre o último profeta e Jesus tem 300 anos. Ora, esses dias eu estava estudando a carta de Pero Vaz de Caminha, da qual eu recomendo veementemente que quem quiser ler, leia. Vai ter uma leitura agradabilíssima, uma das coisas mais lindas, a melhor propaganda que foi feita do Brasil até hoje por um estrangeiro. Mas se você pegar um texto, como a carta de Pero Vaz de Caminha, de 500 anos atrás, você não vai entender. Recomendo que vocês peguem uma tradução, mesmo sendo escrita em português, vocês não vão entender. Eu, pelo menos, tive muita dificuldade de ler no original. Então, até comprei uma outra versão mais atualizada. Mas, por quê? Porque a gente está lendo um texto de 500 anos atrás. E a Bíblia tem 3.000 anos de diferença. A cultura mudou, a história mudou, as coisas mudaram. Aí você pega o Novo Testamento, que já é mais moderno, só tem 2.000 anos, né? Ele foi escrito por várias pessoas, Jesus falava em aramaico e eles escreveram em grego. Então já tem um problema de tradução, né? Você tem uma língua muito simples, que é o aramaico, e você tem o grego, que era o inglês da época, muito mais elaborado, com várias definições. Isso já dá uma confusão. Dentro dessa situação, você tem a interpretação que se deu a isso nos últimos anos. Isso não é uma crítica à igreja, a igreja católica principalmente, da qual em muitos momentos eu elogio e acho que teve papel fundamental no cristianismo, mas também o deturpou. Em alguns momentos, a gente tinha, isso é ontem, né? Ontem se rezava em latim e o padre de costas. Alguém aqui fala latim? Só para saber, né? Eu estudei direito romano na minha época e lembro de pouquíssimas coisas em latim. O fato nós tínhamos a interpretação dada por alguém que era o detentor e não se podia traduzir para a língua originária. Durante muitos anos, não se podia traduzir. Aliás, foi a briga de Martinho Lutero, antes dele Jan Hus, logo depois Calvino, que começaram a discutir com a igreja não só as questões dogmáticas que estavam equivocadas, não por conta do cristianismo e nem por conta dos princípios católicos, mas sobretudo pela deturpação humana, e o homem tem essa capacidade de deturpar com o seu próprio interesse. E aí se começa a ter a Bíblia na nossa língua. Mas aí você tem a tradução do aramaico para o grego, num texto antigo, depois do grego para o português, e para um monte de gente que talvez nem fale grego. Porque às vezes já traduziu do grego para o alemão, do alemão para o inglês, e o cara traduziu do inglês. Já é outra interpretação. Então, essas dificuldades. Mas mais do que isso, é se perder a essência. É isso que Kardec veio dizer. Quando a Lina falou, né, perdoa 70 vezes 7. Aí ficavam discutindo, não, mas eu tenho que 70 vezes 7, 7 vezes 7, 49, com mais um 0, 490 vezes. Mas é todo mundo ou é um cada pessoa? É cada pessoa ou cada vez que ele faz o mesmo problema com você? E aí você começa a discutir uma coisa e esquece de voltar. Mas o que Jesus queria dizer com isso? Claro, a Bíblia e a interpretação e os grandes intérpretes estudiosos do Testamento, eles costumam dizer que a Torá, por exemplo, a Torá é o Velho Testamento dos judeus, né? A Torá, ele tem 70 faces. O que significa isso? Para cada passagem, você pode ter 70 interpretações. Quem disse que eu vou dizer a interpretação verdadeira? Mas aí eu tomo para mim, que da minha religião só eu sei. E tudo que vocês fizeram. Então, além disso, ainda tem essa deturpação. E aí vocês fogem do principal, que é Jesus não estava interessado na matemática. Jesus estava, primeiro que 10 mil, vocês têm noção, 10 mil é uma coisa corriqueira hoje, né, esse número. 10 mil, na época de Jesus, era tipo assim, você falar um infinito.
Não se contava até 10 mil, não se tinha essa noção de 10 mil. 10 mil era uma coisa assim... Se alguém falasse 10 mil... Se vocês tentarem escrever 10 mil em algarismos romanos, porque lembra que o grego, que usava, os gregos, todos ali do Império Romano usavam números romanos. O número arábico que a gente, só depois que o Império Otomano invade, depois tudo, tem lá e tem todo, desculpa, nem zero existia, né? Então você tem toda uma questão histórica aqui. O que Jesus quis falar? Perdoe quantas vezes precisar, infinitas vezes, porque 490 já é algo muito grande. Não era isso. Então se perde, é o que a Lina falou, se perde a essência. O que Jesus quis dizer com isso dentro das melhores interpretações? Perdoe. E é o que Kardec, depois, por isso que Kardec, a gente é um felizado, porque Kardec já fez todo esse resumo para a gente só tem que estudar ele, né? E você já está estudando o resto, e você tem uma interpretação clara, fácil, né? A outra que a Marisa comentou da interpretação, né, das parábolas, às vezes elas são difíceis, mas quando a gente tem acesso, né, a essas outras partes que a gente vai vendo, o que Jesus... E a gente esquece que, na verdade, no fundo, a melhor interpretação sempre é a que tiver mais amor. E a gente vai ter interpretação agora com o Espiritismo. Também. Eu assisto missa até hoje ele lê a homilia lá, e é daquele jeito. Exato. Graças a Deus. Glória a vós, Senhor. É só o que a gente diz, assim, aceitando aquilo que foi dito, mas que não foi explicado. Mas como veio de Deus, como veio de Jesus, né, na época Deus e Jesus era a mesma coisa, então a gente aceitava, mas aceitava para fazer o que com isso? Continuar sendo a mesma pessoa. Ronaldo, que sempre foi. Ronaldo colocou aqui uma observação que é, não da genialidade do Ronaldo, mas de genialidade de Kardec, não menosprezando o Ronaldo, mas o fato, olha que genialidade o Kardec, quando ele pega essa lição, e ele comenta ali, na própria lição tem uma nota explicativa de Kardec, se não me falha a memória, diz assim, vide a parábola assim, assim, assado. Não tem isso? Acho que tem lá. E aí ele diz assim, olha como é que ele faz. Ele pega a parábola da bodas, né? E vincula com a porta estreita para exatamente nos dizer o que a Marisa estava dizendo, o que a Lina falou. A escolha não é feita de Jesus, não é de lá para cá. É daqui para lá. É você escolher ir por esse caminho. Você que faz a escolha. Né? Então, esse é muito interessante. E em paralelo a isso, aproveitando a deixa do Ronaldo, que o Ronaldo foi genial ao lembrar dessa parte. Mas a genialidade é de Kardec também. Está muito fresco na cabeça. E é uma coisa muito interessante como essa vinculação que Kardec faz para nos dizer, olha, não vai ter escolhido. Porque umas coisas que o Espiritismo ele pega e quebra, né? Algumas coisas por isso que eu sou apaixonado. Primeiro, o pecado original. Uma das coisas que mais me incomodavam era o pecado original, né? Pô, eu tô sofrendo hoje porque a Eva foi lá e comeu a porcaria da maçã. E a gente nem sabe se era maçã ou não, porque também não era maçã, né? A fruta proibida, que alguns dizem que é a maçã, né? Mas pode ser outra. Óbvio que isso é uma história, né, gente? Pelo amor de Deus, não tem fruta, é só metaforicamente falando. E aí o Espiritismo fala assim, não, esquece o pecado original, você não está sofrendo por causa da Eva, você está sofrendo por causa de você mesmo. É só sua responsabilidade, né? Então, fique tranquilo. A outra coisa que o Espiritismo acaba, e isso tem a ver, e é exatamente essa correlação que o Ronaldo nos lembrou que o Kardec faz, que acabou o salvacionismo. Que a maioria das religiões você tem um salvacionismo. Então, Jesus vem quando... Eu adoro a interpretação, né? Porque a interpretação ela é de cada um, né? Mas a de cada um, algumas vezes fala assim, não, quando Israel pertencer de novo ao povo prometido, Jerusalém por pertencer de novo ao povo prometido, é que vai acontecer o momento em que Jesus vem e vai escolher as pessoas.
Mas Kardec, ele pega e fala assim, não tem salvacionismo. Não vai ser escolhido ninguém. Senhor, Jerusalém é uma metáfora. É a metáfora do êxodo, é de sair do Egito, ou em hebreu do Mitzray, do estreito, para a terra prometida, que é Jerusalém ou Canaã. Essa é a nossa jornada de vida. Essa é a jornada de cada um de nós, é sair do estreito da matéria, daquilo que é obtuso, e fazer a peregrinação pelo deserto e passar pelos momentos para chegar em Jerusalém, para chegar em Canaã. E essa escolha do caminho é feita em nós. Nós decidimos caminhar e ir para lá. A gente pode demorar 7 dias, metaforicamente falando, como é você pegar saída de Cairo, no Egito, para Jerusalém, 7 dias no Google Maps, ou você pode demorar 40 anos, como fez Moisés. Aí você fala assim, nossa, como Moisés era perdido, né? E o pior, o GPS de Moisés era de Deus, ele não ia na frente. E aí você, que GPS ruim. Numa travessia de 7, 8 dias, você demora 40 anos. É uma metáfora. As pessoas olham a Bíblia igual uma banana. Eles pegam a banana, descascam a banana e comem a casca. Fica pensando nos 40 anos, fica pensando em Jerusalém como um lugar. Jerusalém é um destino, cujo caminho é Jesus, é por isso que Jesus é sacrificado na Páscoa, na Páscoa, na passagem. É por isso que o Êxodo começa na Páscoa, na passagem. Quando o anjo da morte, Páscoa, passa pelas casas dos fiéis, dos escolhidos, não daqueles que optaram fazer a caminhada, daqueles que decidiram ir para Jerusalém. Então essa é a escolha. Olha que genialidade de Kardec de pegar trechos de vários lugares do Velho, alguns mais do Novo, e nos trazer de bandeja isso. Que nós seremos os escolhidos se fizermos por onde? Mas esse foi fruto dos estudos, Da interpretação, da interpretação que as pessoas foram fazendo ao longo dos anos das obras, e as obras espíritas iam chegando, iam esclarecendo, e as pessoas, muito pouco a pouco, querendo saber sobre isso, porque normalmente as pessoas, como ainda hoje, quando procura o centro, é para resolver alguma questão que estão vivendo, né? Nós aqui, como centro espíritas, né, alguns pelo menos agora não, já há um pouquinho de tempo para cá, que vinculam essa busca que aquela pessoa tem do seu bem-estar, da sua saúde, do seu equilíbrio, ao conhecimento de como manter aquilo. Porque receber essa cura que a gente busca, a gente recebe dentro do que pode ser, da escolha que a gente faz, né, até aquele momento. Mas manter esta cura é que é o grande problema, porque a gente tem hoje um problema, a gente se cura, amanhã a gente vai ter outro. Né? Muitos que andavam com Jesus voltaram a ficar doentes e já foram curados por ele, imagine. Né? Então, não é fácil a gente manter, mas a gente precisa aprender a manter, porque manter é que vai nos fazer saudáveis para a eternidade, para a imortalidade. A gente vai viver, somos seres imortais e vamos viver imortalmente doentes, né? Não vamos nunca morrer e sempre doentes. Que cansaço, rapaz. A gente queria uma vida um pouquinho assim, que a gente viesse, lógico. Não vai adiantar que não vai ser só festa. Ou você vai ficar saudável. Mas não é só festa, é pelo contrário, é para ter saúde, para poder fazer mais. Fazer mais pelos irmãos que ainda não descobriram essa pólvora. Né? Então, é um negócio assim que a gente... foi na hora que a gente quis saber que aconteceu, o saber começar a se espalhar,
Claro, a gente tinha que querer. Foi buscar, mas você podia buscar. Olha, Ayrton foi buscar, o Ronaldo, a Lina, mas o resto todo ninguém quis buscar nada. Não. Olha a gente aqui buscando. Eles empurram a gente ao centro espírita por um motivo pessoal, né? Quando você chega aqui, você diz, rapaz, caiu, foi na fogueira. Só que a gente não nota que caiu, é tão gostoso. Eles nos envolvem com tanto amor, com tanta vontade, que essa cura que hoje recai sobre as nossas cabeças, né? Sobre os nossos corpos, sobre o nosso espírito, perdure, que eles nos faz, na próxima quarta, ficar tão iludidos quanto ficamos hoje para vir. Chega na próxima quarta, a gente diz, vou lá de novo, né? Rapidinho, a gente senta lá um pouquinho, bate um papo lá com o pessoal. Não sei o quê. Não é gostoso isso? Eu acho, assim, de uma amorosidade. Eu me sinto, assim, como uma criança que estou sendo conduzida por pais tão amorosos, né? Que a gente, às vezes, diz assim, mas eu queria agora andar com minhas próprias pernas. Espera aí, já carrega, mas só mais um pouquinho. Vem cá, filhinho, não tem aquilo? Você vê no seu filho já saindo pela porta com as próprias pernas, mas você um dia pega, deita aqui no colinho da mãe, deita aqui com o seu pai para a gente conversar. Como se ainda fosse aquela criatura que você conduzia. Mas dentro de você, você sabe, agora não conduzo mais, tem que ser só assim, de vez em quando dá uma bicadinha de amor, né? E eu acho que é isso que fazem com a gente. E às vezes a gente chuta o pai ou a mãe. Não, me deixa, eu vou sozinho mesmo, até logo. Os teenagers, né? Dá uma de teenager, chegar ali, bate a cabeça, volta chorando, e aí você acolhe e reergue de novo, né? Então, vai, Lina, você agora, Lina. Eu estava pensando conforme você foi falando. Você escolador aqui, né? Você foi falando, aí eu fiquei pensando, tem uma frase, dizem que é de Einstein, mas eu não consegui confirmar se é mesmo, mas ele diz assim, que Deus não escolhe os capacitados, ele capacita, né, conforme o interesse. Então, eu acho que quando a gente pensa assim, em Jesus com seus apóstolos, ninguém estava pronto ali, muito pelo contrário, estava cada um no seu mais capenga que o outro. Então, acho que ele não escolheu ninguém pronto já, ele foi escolhendo assim realmente os mais difíceis para mostrar para a gente que nós temos todos esses degraus existem em nós, né? Todas essas diferenças que cada um tinha nas personalidades, quantos de nós não desistimos no meio do caminho, tantas vezes tivemos que recomeçar, e tá tudo bem. Então, acho que esse ser chamado, a gente vai ver que nós somos chamados através das nossas experiências que vão aparecendo na vida pra gente, né? É um chamado, um relacionamento, uma situação mal resolvida, que a gente vai ter que trabalhar, que a gente vai ter que investir tempo, que a gente vai ter que investir da nossa paciência, que a gente vai ter que desenvolver certas virtudes que né, estavam ali meio adormecidas por muito tempo. Então vai chegar um momento que vão ser chamadas a desabrochar, a se desenvolver. Então acho que o solo vai se trabalhando aí dentro de nós. E aí as escolhas, conforme a gente vai fazendo, vai nos trazendo de acordo com aquilo que a gente já se capacitou. E eu acho interessante, assim, que nesse capítulo do Evangelho também, quando ele fala que a quem muito foi dado, muito será pedido. Então, claro que quanto mais experiência a pessoa tem, muito mais responsabilidade ela vai poder assumir. Ela vai ter condições de assumir. Eu acho que e a experiência que eu digo aqui não é somente o conhecimento, mas a experiência do sentimento também. Então, tanto que a gente, não sei se foi Chico quem disse que é muito mais fácil você ensinar uma pessoa que ama do que você ter uma pessoa que que conhece muita coisa, mas de sentimento zero. É muito mais difícil de você ensinar um sentimento para a pessoa, né? Enquanto que aquele que ama já você ensinar o
o acadêmico é muito mais fácil. Então, acho que esse desenvolvimento que a gente vai tendo, de acordo com os chamados da vida e as escolhas que a gente vai fazendo de aceitar ou não, em que momento que a gente aceita esse chamado, em que momento que o que a gente faz, né? Porque no final também não é só o que você aprende de conhecimento, mas você tem que aplicar isso, ou tem que dividir esse conhecimento, que vale ficar com ele dentro de casa, dentro da gente, sem pôr em uso, sem dividir com ninguém. Fez o quê? Guardou a moeda, né? Guardou aquele talento e não se desenvolveu, atrofiou. Então, acho que essa responsabilidade também de nos entendermos escolhidos, né? Porque a gente pode, como diz Emmanuel, 2 semanas de evangelho, 2 semanas em contato com o evangelho, você já pode, né? Você tem material mancheza aí para distribuir. Isso e essa distribuição, lógico, não é falar sobre isso, eu acho que é viver isso, é fazer isso com as pessoas que estão à sua volta, é dar o exemplo de como agir, como Ayrton falou, perdoa o quê? Perdoa quantas vezes? O mesmo ato, a mesma pessoa que importa, né? Perdoa. Então, acho que essa coisa que eu gostaria que fosse, né, na minha parte final aqui, que entender isso, que nós somos, ninguém está pronto, né? Mas que estamos nos aprontando, estamos nos trabalhando, e conforme a gente vai lidando com as pessoas que estão ao nosso lado, e conforme a gente vai entendendo que o caminho não é um privilégio para cada um de nós, mas não é que vão chegar privilégios, não é que vão cair privilégios conforme esses chamados vão chegando. Esses chamados não são aquele momento, aquela vida boa, aquela praia, aquela vida de praia, de férias. Não é para isso que a gente veio. Então, quanto mais cedo a gente entender isso, mais fácil vai ficando para a gente trabalhar servir nessa seara mesmo, porque acho que tipo Paulo, né, Saulo de Tarso, ele chega, a receita não foi dada para ele, assim, passo a passo, todo o caminho, o GPS, você dá o ponto final que você quer chegar, e ele te dá todas né, passo a passo. Não, ele foi indo assim, entra na cidade, ali te será dito o que fazer. Aí vai lá para o deserto, vai lá para Gamaliel, vai para, né? E acho que a gente vai recebendo os direcionamentos, por isso que são provas que a gente não está sozinho, né? São momentos assim que alguém chega na nossa vida e fala assim, não tá, ainda não está na hora de você ir direto para esse ponto, tá? Pensa um pouquinho, passa um tempo aqui. E acho que Jesus foi um grande, grande mestre quando ele dizia assim, quando a vida está muito corrida, são muitos que vão e vêm, vamos sair aqui, subir a colina, ir para o deserto e parar um pouquinho para reconectar. Senão a gente perdeu o Wi-Fi, a gente vai ter que voltar, fazer a nossa prece, fazer a nossa oração, conectar com o maior e voltar, que acho que daí a coisa vai rodar muito mais fácil, muito mais leve. Quando a gente faz, Marisa falou aí bem das enfermidades, a gente chega, tem um momentinho de paz ali no tratamento, mas é para o quê? Para a gente gravar em nós, saber que isso está em nós, e que quando a gente estiver no momento de muito desafio, né? Muita bênção disfarçada, assim, muita oportunidade para crescimento de uma vez só, às vezes chega num dia assim e você saber que dentro de você pode encontrar a sua paz, o seu equilíbrio, a sua harmonia, isso é conquista de cada um, e não precisar se entregar a nenhum desespero, né? Saber entender que ninguém está só,
que somos todos chamados, sim, e que a escolha, por mais difícil que seja no momento, a gente tem sempre um guia conosco, né? E um modelo. Quer fazer suas considerações finais? Eu acho que de tudo isso a gente tem que ter essa consciência, acho que nós podemos escolher, seja o caminho bom ou ruim. É uma escolha, cabe a nós, e sofreremos ou trilharemos o caminho de acordo com a nossa escolha. Sofreremos as consequências, boas ou ruins, dessa escolha. E a Lina citou ali uma coisa que eu gostei muito, que é o exemplo de Jesus. Jesus escolheu como apóstolos pessoas iguaizinhos a nós. Às vezes a gente olha lá na igreja, né, vai lá na catedral, na Basílica de São Pedro, tem aquele São Pedro, aquele cara e tal, não sei o quê, mas a gente esquece de ver quem ele era. E se a gente pegar a história de cada... Eu gosto muito de estudar naqueles apóstolos que a gente tem uns que a gente não tem, né, o histórico, mas a biografia de cada um desses apóstolos é uma coisa interessante, e a gente percebe. Eu, quando estudo a biografia dos apóstolos, eu me identifico com todos eles, nos defeitos. Quase todos eu tenho. Com exceção de João, acho que João é o único que ele já era bonzinho. João já era bonzinho, João Evangelista já era bonzinho desde o início, e depois ele ficou mais bonzinho ainda, né? Depois ele ficou meio doido com aquele Apocalipse, mas tudo bem. Aí é outra história da história do Apocalipse. Mas o fato é, se a gente pegar os apóstolos, são pessoas iguaizinhas a gente, pessoas relativamente boas, que queriam melhorar, às vezes equivocadas. Pedro muito machista, grosseiro, duro, uma rocha no mau sentido, que depois se transformou a rocha no bom sentido, né? E todos eles foram. Paulo a mesma coisa, que não era apóstolo, mas se tornou apóstolo dos gentios, vamos colocar nesse sentido, né? E a gente percebe que as boas escolhas, elas são difíceis de ser tomadas, porque elas requerem de nós uma desconstrução do que nós somos, ainda equivocados, para uma construção de um novo eu. E eu acho que esse é o Evangelho. O Evangelho é esse convite da Boa Nova na construção do novo eu. E a partir de tomadas de escolhas melhores, né? Para que nós sejamos os escolhidos no sentido de que façamos as boas escolhas. Pedro, Paulo e todos eles sofreram muito, tiveram muitos momentos de dificuldade nessas boas escolhas, né? Passaram, mas ao final galgaram uma posição muito melhor do que como chegaram. E essa é uma situação que a gente pode, quem sabe, tão logo, cada um de nós vai poder dizer, como Paulo falou, e eu desejo que isso seja logo para todos nós, que nada mais me afeta, porque já não sou eu que vivo, é o Cristo que vive em mim. Isso daí é o máximo que a gente pode chegar dentro das boas escolhas. Nada mais me afeta, é o Cristo que vive em mim. Eu desejo que cada um de nós possamos falar isso o quanto antes. Por isso que eu acho que o lema de Abigail se aplica tanto, né? A gente procurar reunir todo esse cabedal de luz que chega a nós, aqui e ali, quando buscamos, quando abrimos o coração para ouvir, como estamos hoje aqui obrigados a falar e a ouvir, né? Lembrar do lema de Abigail, né? Ela dizia, né? Ama, trabalha, espera e perdoa. Porque a gente tem que amar o próximo, essa é a lei, né? Maior. Temos que amar ao próximo como a nós mesmos. Fazer o outro que queríamos que fizessem conosco. Né? E isso dá trabalho. É preciso um exercício para que isso aconteça naturalmente. Não é fácil. A gente aprendeu a julgar as vidas todas que vivemos. Agora a gente quer parar de julgar, na hora amar. Amar como? Trabalhando, fazendo esse esforço maior. E tendo esperança que o outro
receba isso como realmente uma flechada de luz. Que seja luz para ele, assim como é para nós. Senão não adianta essa troca de amor. Eu quero amar o outro, mas que isso dê um resultado, né? No coração do outro. Chegue de alguma maneira, nem que seja migalhas. Então, trabalha e espera, com esperança de que isso aconteça. E caso não aconteça, perdoa e começa tudo de novo. E continua amando. Porque às vezes você faz muito por alguém e diz assim, puxa, aí, eu já fiz tanto e não adiantou nada. Adiantou, mas não adiantou tanto de deixar o outro melhor do que o que a gente é. Porque nós também temos as nossas pendências. É olhar para o outro, querer que ele seja, mas ele seja o que ele pode ser. Não o que eu idealizo ou o que eu cobro que seja, não. Eu te amo, espero, tenho esperança e vou trabalhar nisso, que você seja o melhor que puder. Se não puder também alcançar esse melhor que você pode, eu te perdoo. E começo a te amar de novo, numa outra encarnação, se a oportunidade tivermos de cruzar uns com os outros. Então, essa é a primeira tentativa que a gente faz de mudar dentro de nós essa chave que é a escolha. Eu quero melhorar. Não é já ser bom, é melhorar. Eu quero sair dessa encarnação melhor do que entrei e entrar de novo melhor do que sair. Porque não vou morrer, a morte não existe, então lá eu quero continuar recebendo paulada. Mas que não doa tanto quanto dói no couro quando a gente está encarnado, né? Mas é essa dor, quando a paulada vem, a própria paulada, que a gente joga o pau para cima e cai na nossa cabeça. Então, quando a gente faz os julgamentos, quando a gente faz aqueles movimentos, né, nocivos ao nosso próximo, aquilo tudo cai como uma chuva de pedra sobre nós. E aí dói aqui, dói ali, ai o joelho, ai agora as costas, não sei como é esse negócio, estou fazendo tanto exercício, estou malhando, tanta dieta, tanta isso, tanta aquilo, né? Tanto passe, tanta água fluidificada, e a dor persiste, parece uma coisa, né? Mas como aí tu disse, né? São muitos anos aí de jogar pedra na cruz. Agora a gente está querendo fazer alguma coisa melhor. Mas vamos levar esse lema de Abigail no coração e lembrar todas as vezes que vier um embate, assim, que você estiver já pronto para atirar pedra, lembra? Ama, trabalha, se esforce para amar, espere dar certo a doação deste amor, e se não der, perdoa. E comece tudo de novo, porque esse é o remédio da vida. Essa é a escolha que a gente precisa fazer para entrar nessa porta estreita, né? Para poder entrar nessas núpcias maravilhosas que é o reino de Deus. É o reino que está no nosso coração de paz. Não é um lugar, vamos para um lugar melhor, é o lugar que nós vamos ocupar dentro de nós mesmos, que é um lugar melhor, né? Estejamos onde estivermos.